Estamos começando mais um Talk Show Consciência, direto do Centro Universitário de Volta Redonda, no campus Olésio Galotti, em Três Poços. É um projeto de extensão do curso de Medicina, em parceria com a Coordenadoria de Projetos Especiais e a Divisão de Comunicação e Marketing do Unifoa, a partir do portal Consciência, no eixo Saúde e Sustentabilidade. O tema de hoje é o surto de sarampo no Brasil. Tudo o que precisamos saber sobre a doença e a vacina. Para falar sobre o assunto, eu recebo o professor do curso de Medicina do Unifoa, Albino Torres, e os alunos Igor Pereira de Carvalho e Rodrigo Garcia Moreira. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Talk Show. Para começar, eu faço a primeira pergunta ao professor Albino Torres. O que é o sarampo, professor? O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível, né? Com um período de 5 a 10, período de incubação, né? 5 a 10, que se caracteriza por um exantema, né? Exantema generalizado, começando pelo polo cefálico, se estendendo até aos pés, e alta mortalidade, principalmente no nosso meio. Sim. Porque nós temos ainda as crianças ainda estão desnutridas, né? E precisam de um cuidado especial, né? E que nem sempre a família estava acostumada a isso, a lidar. Né? Isso. Eu vou pedir também a contribuição dos alunos, né? Para falar um pouco, queria falar com o Rodrigo. Quais são os sintomas? Vou passar o microfone para o Rodrigo, professor, para a gente também ter a participação dos alunos do curso de Medicina. Rodrigo, quais são os sintomas do sarampo? A doença do sarampo ela é dividida em três fases. Sim. Após o período de incubação, a gente começa com uma fase prodrômica, onde a gente tem os sinais inespecíficos do sarampo. O que é isso? A gente fala que a criança porque a gente diz que é uma doença exantemática típica de crianças, porque esse aspecto está mudando. Ela tem uma face sarampenta. O que é isso? Ela fica com uma congestão facial, coriza, sinais de patologia em vias aéreas superiores. O que chama muito a atenção nessa fase é a conjuntivite com fotofobia, que é a única doença exantemática que dá essa fotofobia acompanhada da conjuntivite. Passando essa fase, no final dessa fase, a gente já vê um enantema. Apesar dela ser uma doença exantemática, a gente vê o enantema, que seria o exantema na mucosa, então, que é chamado de manchas de Koplik. O que é isso? São pequenas manchas branco-acinzentadas que estão situadas na face interna da bochecha, na altura dos premolares e molares. Isso é patognomônico do sarampo. O que é isso? É a assinatura do sarampo. A pessoa está com mancha de Koplik, o diagnóstico está fechado de sarampo. A gente também vê, na fase prodrômica, tosse, uma febre alta. E, para fechar, a gente tem o período de convalescença, né? A gente vê na fase de exantemática, que é a segunda fase, a gente vê o exantema propriamente dito. É um exantema maculopapular de progressão lenta, crânio-caudal. O que é exantema maculopapular? São pequenas manchas e pequenas bolinhas que a gente vê no corpo da pessoa. Sim. De progressão crânio-caudal, começa na raiz do couro cabeludo, retroauricular e vai descendo no corpo da pessoa. A fase de convalescença, a gente vê a continuação dessa tosse, e também a gente vê uma descamação furfurácea, que parece que a pessoa está soltando uma farinha do corpo. Ah, sim. Eu pedi agora a participação do aluno Igor. Como acontece a transmissão do sarampo, Igor? Bem, o vírus do sarampo, ele é da família do vírus sincicinal respiratório. Então, a transmissão é por via respiratória, basicamente, por gotícula, por contato, às vezes, a mão contaminada numa maçaneta, aí você pode passar por beijo, por copo compartilhado, e ele tem uma alta transmissibilidade de 90%. Então, sim, por exemplo, um paciente com o sarampo, o vírus do sarampo, se ele tiver contato com 10 pessoas,
9 pessoas ele vai infectar. Entendi. E aí é preciso ficar atento em relação a isso. E como é que funciona o tratamento, hein, Igor? Bem, o tratamento do sarampo, basicamente, é sintomático, porque o sarampo é uma virose, certo? Sim. Tem também, para os pacientes mais graves, mais complicados, o uso de vitamina A em altas doses, principalmente aqueles pacientes que têm uma absorção de vitamina lipossolúvel, crianças menores de 6 meses. Você também pode fazer um esquema que a gente usa até 72 horas após a infecção, você usar a vacina contra o sarampo, Sim. a tríplice, mas isso em alguns casos bem pontuados. Né? Sim. E a prevenção do sarampo, como ocorre, hein, Rodrigo? O sarampo é uma das doenças, uma doença que causa uma morbimortalidade muito grande, muito acentuada. Porém, essa doença é altamente prevenível através da vacina, totalmente prevenível, uma morte totalmente prevenível, a vacina do sarampo. Sim. Agora o Igor poderia explicar como é que é o esquema vacinal em relação ao sarampo? Sim. O esquema básico, sem surto, você usa uma dose da tríplice viral na criança com 12 meses, 1 ano de idade. Sim. E faz uma dose com 15 meses na criança com quatro tetravalente, né? Que é sarampo, cachumba, rubéola e a varicela. Sim. Depois, até os 29 anos, você usa 2 doses e dos 29 aos 49 anos, 1 dose. Depois dos 49 anos, você não usa. Quando estamos em situação de surto, como é o caso em alguns estados, você pode usar uma dose da vacina em crianças a partir de 6 meses. Sim, por isso é importante, né, falar cada vez mais do sarampo. Quero entrevistar mais uma vez o professor Albino, que faz parte da história do curso de medicina aqui da Fundação Oswaldo Aranha, do Unifoa. E sendo o sarampo um surto, cada vez é mais importante investir na educação, na capacitação dos nossos alunos para formar o médico cada vez mais capacitado para estar tendo contato com a comunidade, não é mesmo, professor? Como é que você pode destacar isso acontecendo no curso de medicina? Bom, nós temos aqui uma cadeira de doenças infecciosas e parasitárias, sim, excelente, que tem 4 componentes, né? Tem o titular, o Dr. Walter Tavares, que trabalhamos juntos no Hospital de Santa Sebastião, né? Ele tem os assistentes dão aula de sarampo. Né? Eu não assisti, né? Da última vez eu estava no Rio, né? E tive que ir a uma reunião na Soperj, onde houve uma reunião sobre sarampo. Então, todos os pesquisadores do município, né, estavam presentes, os titulares de cadeia. Então, eles abordaram muito mais o problema da questão da vacina, foi abordada, e a questão de contraindicação de vacinal por causa dos os que tinham alergias, né? Alergias, que era uma coisa que preocupa muito, mas todos discorreram e foram unânimes a afirmar que não tem problema da dieta, não importa, não pode vacinar mesmo, porque não tem os específicos da vacina. A vacinação, ela não está, viram que não estava ocorrendo em todo o país. Sim. E agora saiu recentemente numa revista que nesses últimos 3 anos nós rebaixamos na cobertura. E o sarampo não se fala, não tinha vacina para cobrir nesses últimos 3 anos. Nós estamos atrasados para os outros países, mesmo da América do Sul, né? Sim. Estamos atrasados em 3 anos na cobertura.
Mas uma vez aplicando a vacina, quer dizer, ela tem uma cobertura. A primeira dose já seria até suficiente, a primeira dose. Uma vacina bem elaborada, né? E nós somos bons na elaboração de vacina. Sim, sim. Já daria com 2 doses. Todo mundo considerou lá que o indivíduo seria protegido, né? A dose, como os colegas já falaram aqui, sim, sim. Esses intervalos, etc. Agora, o problema é os sarampentos importados, né? Sim. A maioria deles não teve um só interno ocorrido. Todos eles vieram pela fronteira, entraram no Brasil. Outra coisa importante para o sarampo, o problema é o diagnóstico, o exantema caudal, você descreveu muito bem, altamente bem. Teve um médico que estava diagnosticado dengue e ele tinha sarampo. Sim. Socorreu, eu vi esse médico, o médico estava lá presente. Então tem muito cuidado com exantema. Não confiar muito, né? Sim. No exantema, porque não tem nenhuma característica. Lógico, o cóplica nem sempre aparece, né? E quando ele aparece, a gente fica sossegado, né? Porque ele é bonitinho, né? Eu fiz um resumo todo das coisas que foram discutidas, mas o que se pode saber é isso, é a cobertura, um paciente com 2 doses, o intervalo, ele está protegido, não precisa mais preocupar. Não tem acontecido mortes assim como aconteceu recentemente com as outras doenças, né? E como um paciente foi febre amarela, né? Tinha 91 anos, febre amarela, né? Era espanhol, estava em Caraíba, estava isso, e foi vacinado com a dose e foi ao óbito. Né? Quer dizer, não tem esse perigo na vacina do sarampo. Não tem relato nenhum mundial sobre isso. Entendi. Então, o grande problema é como os colegas falaram aqui, os cuidados, né? Os cuidados gerais, as vitaminas, né? A coisa, fazer tudo isso é importante. E batalhar para que as entidades produtoras de vacinas acordem, né? E façam vacina o máximo que se possa dentro do que até os 40 e tantos anos que faça dentro do rigor. Porque realmente nós temos muita desnutrição. E eu vi numa enfermaria de 100 leitos no Instituto de Infectologia São Sebastião, nos idos de 62, 63, né? Eu estava lá já formado, recém-formado. Eu via um descuidado geral sobre a parte de alimentação, e ninguém fazia o diagnóstico da desnutrição do paciente. Sim. Eu tive a oportunidade, na época que estava no Fernando Figueiras, e passei a fazer o estudo, né? Daqueles que estavam gravíssimos, já estavam, né? Na realidade, as dosagens de proteína, de tudo, estavam baixas, e os que foram óbitos realmente estavam desnutridos. Então, na realidade, daí ficou-se pensando o seguinte: tem que melhorar a alimentação, né? Não pode haver
uma Bolsa Família de 377 reais, essas coisas, tem que abranger tudo, não é só. Eu estava conversando um dia desse aqui com um colega motorista, né, que estava me levando a Niterói, né? Ele disse que recebia uma bolsa para comida de 150 reais. Né? Ele disse, não brincar disso, não brincar de cobrir, né? Então, na realidade, o que eu podia... Tem muitas coisas. Claro. Lá, cada um fez um... Mas eu anotei, mas não tenho tudo somado aqui na cabeça. Não, mas tudo bem. Eu agradeço ao professor do curso de Medicina do Unifoa, Albino Torres, e os alunos Igor Pereira de Carvalho e Rodrigo Garcia Moreira, pela participação aqui no nosso talk show. Esse foi mais um talk show Consciência, direto do campus Três Poços do Unifoa. É um projeto de extensão do curso de Medicina, em parceria com a Coordenadoria de Projetos Especiais, a Divisão de Comunicação e Marketing do Unifoa. Até o próximo programa.